Vamos lá. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que visa frear as invasões do MST. A proposta impede que os militantes sejam beneficiados em programas relacionados à reforma agrária. O texto faz parte de um pacote da Frente Parlamentar da Agropecuária anti-invasões de terras no Congresso. A aprovação ocorre em meio às recentes invasões promovidas pelo MST no Abril Vermelho, que já somam 32 ocupações ou invasões até este momento. Quero começar esse assunto com o Wilson Pedroso, nosso especialista em estratégia política, que está por trás desta iniciativa no Congresso Nacional. Wilson Pedroso. Eu estou por trás dessa história. Não, que é que está por trás? Esta é a pergunta, Wilson Pedroso. Coba, uma boa tarde a todos, boa tarde a nossos telespectadores, nossa audiência. É sempre uma alegria estar aqui. Coba, reforma agrária não se faz com invasão. Reforma agrária não se faz com faca no pescoço do governo. Que me desculpe os movimentos sociais, mas esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é fazer um planejamento de governo, fazer uma execução do governo na questão de reforma agrária. Tanto é que eu disse outro dia, você pegar vídeos no Google, existe invasões com pessoas dentro das fazendas, com as pessoas morando, produzindo com a pecuária, né, com gado, e muitas vezes, outro dia eu estava assistindo um que a pessoa falou assim, mas deixa eu falar, meu gado, não se preocupe, converse ali com o advogado do MST, que ele vai te orientar. Não é assim que funciona. E outra, tem fazendas ou tem espaços públicos, porque não são só fazendas, eles também invadem institutos que fazem parte do bem das pessoas, não o instituto, mas fazendas que fazem parte do bem das pessoas, que viram o quê? Precatórios, e muitas vezes aquele é o único bem daquela família, e eles vão demorar anos, muitas vezes o proprietário da terra nem vai ver esse dinheiro do precatório, isso vai ficar com os filhos, vai ficar com os parentes, então tá errado, tá certo o Congresso embrecar, não se faz reforma agrária, volto a dizer, com faca no pescoço e com invasões. Muito bem, e aí, Guilherme Mendes? Quero te ouvir também, meu amigo. Boa tarde a todos, amigos da audiência. Eu imagino que o movimento social está fazendo a parte dele, né? Isso que o Sinho falou, eu concordo em parte, mas isso é função do governo, não é do movimento social, né? O movimento social tem que cobrar, tem que se manifestar, tem que se mobilizar, óbvio, respeitar os limites da lei. Eu acho que, mais uma vez, você perguntou o que esse projeto significa. Significa política, porque, primeiro, a constitucionalidade dele eu acho que é altamente discutível, na medida em que fica difícil você individualizar ou colocar uma pena administrativa, uma sanção administrativa, qual seria? Não poder participar dos programas de reforma agrária, a pessoas que sequer foram julgadas, condenadas, e isso talvez seria o quê? Uma pena acessória de uma condenação criminal? Então, acho que tem que se ter um pouco de cuidado, mas óbvio, dentro do contexto da política, não, olha, estamos fazendo um projeto de lei aqui para frear invasões, estamos fazendo um projeto de lei para criminalizar o MST, estamos fazendo um projeto de lei para mitigar as invasões de terras produtivas ou improdutivas. Isso soa bem da notícia, da mídia, da voto. Agora, juridicamente, eu acho que é muito questionável, primeiro, a legalidade, ou seja, a constitucionalidade de um projeto desse. Segundo, a aplicabilidade. Como é que seria a aplicabilidade, não é? Você vai ter um cadastro, uma lista negra ali de pessoas que não podem participar de projetos de reforma agrária. Os amigos progressistas vão te pegar nesse negócio de lista negra. De verdade, por quê? Dado cancelamento, meu amigo. Ah, não. Tá, então uma turma. Uma lista de pessoas que não podem participar de programas que visam reforma agrária. Enfim, de verdade, eu não sei como é que isso se operacionalizaria. De fato, eu acho que é só política mesmo, né? Não sei se um projeto desse, primeiro, vai ser levado a cabo e se tornar de fato uma lei, e se vier a ser lei, se a constitucionalidade vai ser reconhecida. Eu acho que, para mim, é só discurso político e mais uma tentativa de aparecer. E aí, Raquel, você acha que então é um projeto de lei que não vai virar nada na prática? Está fadado ao fracasso do ponto de vista da efetividade? Raquel Galinatti. Boa tarde, Kobayashi, meus queridos amigos da bancada, especialmente a nossa audiência. Eu acredito, eu já tenho uma opinião completamente diversa da sua, concordo com o Ilcinho. E o projeto de lei eu vejo plenamente constitucional, até porque ele criminaliza dois atos que são crime já.
mas ele impede que 2 crimes, aqueles que foram condenados com trânsito em julgado em 2 crimes, sejam eles a invasão de domicílio e o esbulho possessório. O que é esbulho possessório? Nada mais é retomar as suas terras sem uma sentença judicial. Então está falando de ambas as formas, não só o invasor, que tanto é a pauta daqueles que estão falando pelo direito à propriedade, mas também um direito que acham que existe, que é retomar o imóvel sem uma sentença judicial. Então, as 2 formas são criminalizadas, e ali não só são não somente direitos sociais seriam impedidos daqueles condenados com trânsito julgado pelo período de 8 anos para usufruir esses direitos sociais, mas também impedir com que eles tenham contrato com o governo, participem de concursos públicos, sejam nomeados em cargos de governo. Eu acho plenamente constitucional. Afinal, são crimes. Houve a condenação com trânsito e julgado, e de ambas as formas. Não é somente o crime de invasão a domicílio, que é justamente esses crimes que muitas vezes, para exercício de um direito social, são extrapolados e praticados pelo MST, e de uma forma claramente reprovável. Gisele Soares, quero te ouvir também, minha amiga. Eu acho super desafiador discutir juridicamente esse movimento. Por quê? Eu tive a curiosidade de ir ler o site do movimento para entender qual é a sua essência, qual é o seu propósito. E eu buscava justamente quais são os resultados desse movimento. É um movimento que já existe há 40 anos. E eu queria saber, bom, em 40 anos já temos pelo menos 2 gerações, no mínimo, de pessoas beneficiadas pelo que o movimento se diz defender. E aí você não encontra nada. O site é primoroso, tem muitas informações, muitas vertentes, tem inclusive versão português, espanhol, inglês, mas não traz nenhum resultado. Então, o projeto de lei é um projeto importante. Discutir a criminalização de muitos outros atos do MST é importante para a sociedade, e cobrar resultados efetivos. O que efetivamente esse movimento que tem 40 anos fez para o bem das populações rurais, para o bem da reforma agrária, para os assentamentos. O único número que se encontra lá são mais ou menos, acho que mais de 400 mil famílias assentadas. Como? Não se sabe o que estão produzindo, não se sabe qual o seu impacto na economia, qual a sua relevância para o agronegócio, nada disso é informado. Então, o questionamento jurídico é importante, concordo que o projeto de lei é importante, e outras sanções e outras limitações são relevantes para que o movimento tenha realmente um fim específico, e que ele atinja esse fim, que é beneficiar as pessoas que querem trabalhar a terra, que não me parece ser o caso, parece ser efetivamente um movimento político. Luiz Augusto Durso, queremos te ouvir também, meu amigo. Nelsinho, todos que nos acompanham, audiência, boa tarde, prazer finalmente estrear aqui no Tá Na Roda, espero voltar muitas vezes. Com relação a esse tema, eu entendo que o projeto, ele, inclusive aqui o GC fala frear invasões da MST, ele tenta reforçar uma punição, mas será que com mais punição, reforçando as condutas já criminalizadas, a gente freia as invasões? Eu acho que o Brasil, ele peca em tentar solucionar o problema trazendo mais punição ou reforçando essa questão. A gente tem que pensar na fonte, a gente tem que pensar na origem. O problema da MST, e eu acredito que grande parte da audiência aí não apoia um movimento que pode ter parte que invade terras, inclusive terras que estão sendo utilizadas por fazendeiros, terras frutíferas, né? Terras que não são abandonadas ou improdutivas. Mas é dessa forma, é com esse tipo de projeto que a gente vai acabar com o problema. A gente tem uma questão no Brasil, e aí trabalhando um pouco na área do criminal, que a gente pensa em aumentar a pena, reforçar a punição criminal, e a gente vê que isso não resolve os problemas do Brasil. Na maioria dos casos, infinitamente. Então, mais um projeto dessa forma, claro, tem os seus pontos positivos, a gente vai eventualmente ter um resultado que vai beneficiar a sociedade em si, mas e a fonte? E o problema na raiz, na sua origem? Resolve? A gente enfrenta a situação das invasões e também enfrenta a situação de um povo que não tem terra e moradia, e o governo deveria inclusive dar algum tipo de moradia para essas pessoas? Eu entendo que não. Então eu não acho que seja o modelo ideal, politicamente falando e juridicamente falando, para resolver esse problema. A Cássio Miranda, quero te ouvir, meu amigo, porque essa reação legislativa do Parlamento, da Comissão de Constituição e Justiça,
Essa reação da Câmara dos Deputados, ela vem muito em razão do que aconteceu no mês de abril, chamado Abril Vermelho, né? Que é o mês em que o MST escolheu para celebrar, nas palavras deles, a causa do movimento, a bandeira, enfim, a ideia de reforma agrária, enfim, e que eles fazem isso praticando mais ocupações, também nas palavras dele. O que, na verdade, são invasões de terra, na minha singela opinião. E isso aconteceu no mês de abril, em que foi o mês em que o governo criou um programa de reforma agrária. Então, no meu ponto de vista, quero saber a sua opinião, é assim, esse argumento de que essas ocupações acontecem para pressionar o governo por reforma agrária se desconstrói. Porque como é que no mesmo dia em que o governo lança um programa, eles ocupam mais locais? E pior, ocuparam aí a sede do INCRA agora recentemente. Já tinham ocupado a Embrapa há algum tempo e agora o INCRA. Você vai dizer que o INCRA é improdutivo também? Não, sim, eu posso só para complementar o que você está falando. E a maioria hoje das superintendências do INCRA nos estados são pessoas indicadas do MST. Sim. Também, que deveriam estar lá respondendo por um projeto organizacional, um projeto de governo, de justamente reforma agrária, não de invasão. É uma autoinvasão, né? Pois é. E aí, Cássio Miranda? Nelsinho, boa tarde a você, as minhas queridas e os meus queridos de bancada, e boa tarde especial à nossa audiência. Essa questão do MST é complexa, até porque não é a primeira vez que nós discutimos a criminalização do MST em específico. Há uns 10 anos atrás, quando era discutida a lei de combate ao terrorismo, foi discutida a questão do MST. Há 2, 3 anos atrás, quando estava sendo redigido o capítulo dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, mais uma vez veio à tona essa discussão sobre o MST. E neste momento, não à toa debatemos isso agora, há mais uma vez essa discussão por conta do Abril Vermelho. Eu acho que neste momento, para além dessa discussão jurídica, existem duas peculiaridades. O próprio governo Lula é um pouco refém do MST. Indiscutivelmente há uma relação de apoio mútua, mas o MST, com a invasão do INCRA, com a invasão da Embrapa, já dá indicativos que não concorda ou não está satisfeito com as ações do governo Lula. E o que faz com que o próprio governo fique um pouco, repito, refém do MST. Em segundo lugar, é importante a gente lembrar que a grande mola propulsora da economia no Brasil neste momento é o agronegócio. E qualquer ação que de uma forma ou de outra atente contra o agronegócio acaba prejudicando a balança econômica e, consequentemente, acaba impedindo o governo de criar novos projetos sociais. Então, no final das contas, o MST tem atrapalhado o país como um todo. E aí, capitaneado pela bancada do agro, mas com apoio inclusive de setores que historicamente não brigavam com o MST, esses projetos têm ganhado força. Então eu acho que o MST, a partir dessa perspectiva, tem duas saídas: diminuir o tom e ser mais conciliador, ou aumentar as invasões e aí dar narrativa, dar margem para aqueles que querem criminalizar o movimento. Neste Abril Vermelho, e nós estamos terminando o mês de abril, o resultado para o MST não é dos mais produtivos, não é o resultado desejado. Há mais críticos do movimento do que pessoas favoráveis ao movimento. Pediu Wilson Pedroso. Pedi. Koba, eu vou discordar do Durso, que é um brilhante advogado, quando ele diz da questão do Congresso pegando para si uma questão de punir as invasões. Não foram essas palavras, mas é mais ou menos nessa questão que ele vai. Poxa, a gente passa finais de semana e semanas aqui discutindo a questão da relação do Supremo junto com o Congresso, porque muitas vezes o Supremo toma decisões por conta de uma falta de ação do Congresso. O Congresso puxou para si um problema real, um problema real do país, que é a questão da reforma agrária e das invasões, e está legislando sobre esse problema.
justamente para que isso não se judicialize, porque qualquer invasão ou qualquer problema nesse sentido vira uma questão judicial. Então, acho que o Congresso acerta quando ele traz para si um problema real. E outra, é um problema real que a gente sabe que vai acontecer no abril de 2025, abril de 2026. Nós vamos ficar assistindo esse problema até quando? Isso nós estamos falando de abril, mas ao longo do ano isso acontece também. Então está de parabéns o Congresso que trouxe um problema para não judicializar. Quer responder, Durso? Rapidamente, o Wilson tem razão. Quando ele discorda de mim dando um ponto em que eu concordo no sentido de que o Congresso precisa legislar. Isso é negável, ele está lá para isso, inclusive sobre questões tão sensíveis para o Brasil como o próprio movimento MST. A questão que eu disse é a forma que esse PL é entregue. O conteúdo, a gente está falando sobre como resolver o problema na raiz. E aí eu vou discordar entendendo que esse projeto, e a gente vai ver, a história vai nos mostrar que esse projeto poderá ser aprovado e entrar em vigor, e eu gostaria de voltar aqui a 3 meses pra frente com o Wilson e a gente vai falar, acabou as invasões no país ou alguma coisa mudou ou parcialmente, aí a gente volta no tema. Eu acho que o Guilherme concorda com você. Concorda, Gui? Não, eu concordo porque a questão da reforma agrária não é uma falta de legislativa. O Wilson dá a entender como se o país não tivesse debruçado sobre o tema e não houvesse legislação que cuidasse da reforma agrária. E há também a legislação criminal que combate os excessos daqueles que querem ocupar terras por meio de invasões ou ocupações, aí a questão semântica fica a critério de cada um. O problema da reforma não está no afrouxamento das leis ou no enrijecimento, está na questão material, administrativa, financeira. Tem dinheiro para desapropriar? Tem dinheiro para indenizar? Desapropriando e ocupando, tem dinheiro para criar infraestrutura? Porque não é simplesmente dar terra. Você tem que levar água, você tem que levar luz, você tem que levar estrada, você tem que dar condições para aquela família produzir. Isso tudo é uma questão orçamentária, não é uma questão jurídica legal. Então dá-se a entender de que agora então a CCJ, por conta do Abril Vermelho, vai se debruçar sobre o tema, vai criar leis ou então vai punir. Isso não é verdade, não tem o mínimo sentido. E de mais a mais, a questão da efetividade do projeto. Vocês acham que alguém que se predispõe para ir para uma beira de estrada, ocupar ou invadir, digo novamente, uma propriedade, ficar ali debaixo do sol, correr o risco de ser recebido a tiro, a bala, ele vai deixar de fazer isso ou não vai fazer porque agora se criou uma lei e ele vai entrar num cadastro que ele não vai poder participar de um programa que ele já está excluído. Porque se ele estivesse participando e o programa funcionasse, qual seja o programa de assentamento, ele não precisaria estar lá. Então, quer dizer, na verdade uma filigrana, uma ficção, uma piada se dizer que um tipo de cadastro desse, ou de exclusão de um cadastro desse, vai impedir a conduta de alguém. Quem está ali para fazer, para invadir e acha que esse é o caminho, não é porque agora você criou um cadastrinho ali e vai, olha, agora se você invadir, você não vai mais poder participar, que ele vai deixar de fazer. É no mínimo risível ou de uma infantilidade gigantesca, um desconhecimento enorme, achar que esse tipo de sanção, volto a dizer, administrativa, vai impedir qualquer tipo de prática. Porque, veja, a penal, o nosso Código Penal, o nosso sistema judiciário já está funcionando. Quem cometer excessos, cometer crimes, vai ser julgado, punido e preso. Nós não estamos aqui falando de um tema que está surgindo, como a gente bem colocou, já são 40 anos se tentando criminalizar o MST. Eu concordo com você, a lei se torna uma piada para criminoso. Claro, o criminoso ele debocha da lei, ele não cumpre a lei. Claro que mais leis criminalizando atos ou até impedindo contratos com o poder público, participação de licitações, de concursos públicos ou fazendo jus a direitos sociais, se tornará uma piada para aquele que pratica um crime, porque todas as leis que normatizam de forma a criminar atos são piadas. Todas as leis são piadas para os criminosos. Mas a gente tem um porém, que é o seguinte. Quando a gente fala em situação, em movimentos sociais, eu discordo que esses movimentos sejam por aqueles que estão ali já na beira das estradas, invadindo terras. São movimentos, sim, sofisticados intelectualmente. A gente sabe que a coordenação e a direção são por aqueles que, sim, entendem muito bem das leis e talvez os iniba de ultrapassar certos
certos limites, porque essas pessoas que coordenam o MST, que fazem parte da mais alta cúpula intelectual do nosso país, muitos provêm de universidades de ponta com expoência mundial, ali vão saber quais são os limites que poderiam ou não ser ultrapassados. Que limites são ultrapassados para exercício de direitos sociais é fato, são. O que, sinalizando a CCJ, através de mais essa lei criminalizando alguns atos, aliás, de forma expressa, porque tais atos já são criminalizados, é dar essa sinalização, não ultrapassem tais limites para o exercício de direitos sociais. Pediu também o Wilson Pedroso. Bom, piada e infantilidade, eu acho que é a legislação atual, porque se as pessoas têm a condição de fazer invasão achando que nada vai acontecer, porque a legislação é fraca. Nós temos que ser mais duro, tem que ter uma legislação clara sobre invasões. E aí, se ele decidir fazer, tudo bem. Hoje, ele se sente à vontade, nada acontece. Você não escuta ninguém sendo preso invadindo terras produtivas. Ou a gente escuta isso. Ah, não, nós estamos invadindo, mas nós vamos sair. É para forçar a reforma agrária. Tem que invadir nada para forçar a reforma agrária. Quer forçar a reforma agrária? Vai na frente do Ministério e faz um protesto. Vai lá reclamar junto ao governo federal, junto ao governo estadual, reclamar por reforma agrária. Agora, piada é fazer invasão. Então tá certo o Congresso, volta a falar. Se tá legislando, é porque algo não está funcionando. E a legislação atual não funciona. Bom, para você que está chegando agora aqui na nossa audiência, estava com uma audiência muito legal nesse nosso domingo, viu? A gente está discutindo aqui essa proposta que passou na CCJ da Câmara, que visa punir aquele que está praticando invasões pelo MST com a perda de um direito de participar de qualquer benefício em um programa de reforma agrária. Ou seja, participou de uma invasão, meu amigo, você já saiu da fila, não vai ganhar nada nos programas do governo. É uma maneira que, pelo menos para esses parlamentares, uma maneira de frear, de inibir a prática de invasões, vez que estamos com muitas invasões, em especial neste mês de abril. Gi. Como é que pode um movimento social ter o Abril Vermelho na agenda? Quer dizer, todo ano você já tem a previsibilidade de um movimento de invasão, que pressupõe o quê? Violação de lei, porque não existe invasão permitida pela lei, né? Então, eu já tenho uma agenda que não é só essa, mas enfim, esse Abril Vermelho já tem inclusive uma tradição. Então, dissemos aqui, até é previsível, o ano que vem vai ter de novo e o outro ano vai ter de novo. Aí, como é que soluciona? Não pode solucionar com lei prevendo nova criminalização. Então, como é que eu resolvo? Por quê? É preciso evitar, é preciso que sim, haja uma legislação que seja efetivamente aplicada, que seja respeitada, e isso não tem nenhuma relação com a necessidade de assentamento, de reforma agrária. A cada vez mais há esse ato entre um movimento que é um movimento político, um movimento de violência, inclusive a palavra luta aparece muitas vezes ali em todas as páginas do site do MST. Então, de novo, não há uma preocupação com resultado, com transparência, com demonstração de resultados efetivos, ações efetivas que tenham gerado mudança na vida daquelas pessoas que foram assentadas. Existe só essa preocupação com uma advocacia para invasões, para alardear muito mais. Inclusive, há lá especificamente a previsão de como trazer novos membros para dentro do movimento, né? Então, essa dissociação que é muito ruim. Precisa da lei? Precisa executar a lei, precisa aplicar a lei com rigor para evitar que essas pessoas, inclusive, atrapalhem aqueles que efetivamente querem ter terras improdutivas para produzir, beneficiar a população rural. Vamos lá, Gui. Não, eu só estou ouvindo e acho engraçado, de uma certa forma, assim, o extremo rigor. Porque, veja, o que você propõe é quase que uma espécie de compliance no movimento social. Qual a efetividade, números, atingiu metas e tudo mais. E a quem cabe esse papel? Eles seriam obrigados a demonstrar isso para quem? Quer dizer, nós temos sociedade. Que cobrar eles são financiados por entes públicos e privados. Não. Que eu saiba, não. Por quem eles são financiados de entes públicos? Eu desconheço.
Qual a verba pública que vai para o MST? O projeto deles mais famoso é aquele projeto do arroz orgânico, certo? Esse arroz orgânico, ele tem financiamento desde a produção até o escoamento. Mas de crédito rural, né? Mas isso é uma produção de crédito rural, como qualquer outro produtor rural tem. Que é o único. Agora veja, só fazer uma ponderação sobre o seu questionamento. A finalidade última do movimento é que o governo federal ou estadual adquira terras para que elas sejam distribuídas. E essa aquisição, portanto, a finalidade é que o poder público financie de alguma forma essa atuação, esta finalidade. E é óbvio que o movimento perdura há 40 anos, já foram feitas ou já foi feita reforma agrária com base nos pleitos do movimento. Então nós já temos pessoas que foram beneficiadas com essa verba pública. Eu acho que o ponto da Gisele é em relação a estas pessoas. Quem já foi beneficiado com as ações do movimento? O que essas pessoas estão produzindo agora? Quantas pessoas foram beneficiadas? O que a gente pode extrair das terras que foram dadas a essas pessoas? Não é um compliance da atuação do movimento, mas dos ganhos, das vitórias que o movimento já obteve. É que essa transparência, Guilherme, ela traz justamente a proximidade para a população. Veja, se você entrar no site do MST e conseguir extrair de lá quantas pessoas foram beneficiadas, olha o resultado que elas estão trazendo. Eu já tenho 2 gerações, inclusive, de pessoas assentadas, terras produtivas. Olha como eles estão contribuindo para a economia. A questão da educação também. Olha, eles estão incentivando a educação. Então, em 40 anos, você poderia ter gente que já está, inclusive, fazendo a diferença no agronegócio, né? Ou em outros setores, inclusive com prospecção internacional. É esse o meu questionamento, entende? Eu não tive essas respostas. Agora, mas eu creio que esses dados têm que ser cobrados do governo. O governo que tem que demonstrar quanto investiu, quantos assentou, se essas pessoas assentadas permaneceram nas terras, se elas estão produzindo ou não. E veja, quando a gente pega, por exemplo, qualquer tipo de incentivo, essa cobrança que vocês estão fazendo, e acho que, veja, uma coisa é cobrar, outra coisa é a transparência voluntária. Isso, por exemplo, é feito quando se dá um incentivo fiscal para um setor produtivo? Você vai lá na indústria e fala assim, o que você fez com a renúncia fiscal que você pegou? Me mostra os seus números, abre o teu balanço, me mostra quantos carros a mais você vendeu, quantos empregos a mais você gerou. Isso não existe, porque são empresas. Agora, querer exigir de um movimento social que, veja, não recebe verbas diretas do governo, vamos deixar isso muito claro. Aliás, quem recebe verbas diretas são as organizações sociais. Das organizações sociais, é cobrado isso? A ponto de se chegar... É cobrado como prestação de contas, em tribunais de contas. Perfeito. Agora, a sociedade civil cobra das entidades... O MST pode receber dinheiro de verba do governo, porque ele não é constituído nem juridicamente. Exatamente. Por isso, ou seja, ele invade, ele diz que assenta, ele diz que produz e não tem... E juridicamente ele... Não tem nem CNPJ. Porque é um movimento social, não é uma organização... civil e não é uma empresa. Esse é o ponto. É um movimento social. Da mesma forma que você tem uma série de movimentos por uma série de causas, autistas, proteção animal, e essas pessoas não precisam ter um CNPJ, não precisam ter um compliance interno, prestação de contas, desde que elas não usem verbas públicas, que é o que acontece. Então eu só acho que há um rigor excessivo em se cobrar uma determinada postura de exibir dados, de transparência, e eu não vejo... Onde, então? De colaboração dos membros, de doações, como a doutora Raquel colocou, de apoiadores, de intelectuais, de empresários. Muita gente financia. Eu te pergunto, de onde é que vem o dinheiro dos outros movimentos que estão por aí? E a gente vê uma série deles, inclusive, participando da política. Já se fez esse questionamento? Já foi feito aqui? Mas eles estão pedindo coisa pública? Essa é a questão. Não estão pedindo um pedaço de terra pro governo? Não. Eles estão pedindo pro governo desapropriar, pagar alguém para dar para eles? Essa é a questão. Se eles vão acessar ou não o dinheiro público. Essa colaboração que você disse, muitas vezes, se você pegar, eu vou te falar quanto, onde, mas pega no Google. Tem lá denúncias de cobranças inadequadas de assentados. Sim, mas isso é crime. Isso é uma questão policial. Isso é crime. Quem faz isso tem que responder na esfera criminal. Ser punido, preso, processado e preso. Disso não tem nada a ver com o movimento. Nós não podemos julgar o movimento pela distorção do movimento. Se dentro de uma igreja você tem um padre que pratica pedofilia, o problema não é da igreja, é da pessoa.
Então nós não podemos criminalizar. Se a igreja é omissa em relação a isso. Nós não podemos criminalizar uma instituição ou um movimento ou uma organização por conta da má conduta de alguns membros. Não pode, desculpa, não pode porque senão a gente corre o risco de fazer com que nada na sociedade funcione. Não. Porque toda instituição tem as suas maçãs podres. Não pode criminalizar, mas a responsabilização moral e social é necessária uma atuação para que crimes não sejam praticados. Por exemplo, a omissão, que você colocou, a omissão da igreja por possíveis fatos criminosos, a omissão da igreja sim é reprovável.